Com certeza, Trump que já disse que não quer se intrometer nesse conflito na Síria, né? Foi uma manifestação feita ontem, o presidente Joe Biden também já se manifestou. Essa imagem que a gente tem agora na tela é interessante, Walter, para a gente observar como é que está a atual configuração desses vários grupos, né, que habitam a Síria nesse conflito. Vou pedir só para a nossa produção dar uma ampliada aí nesse mapa, para a gente ter... Vamos para o telão? Vamos lá para o telão então, para vocês acompanharem como é que essas forças rebeldes, né, não é só uma força, são várias, se espalham por todo o território da Síria. A gente tem aqui uma forte influência dos curdos, ali na região de Alepo, é onde se concentra a principal coalizão rebelde, né, a oposição inclusive apoiada pela Turquia, né, nesse tom mais azul. Mais ao sul temos uma região controlada também por rebeldes, combatentes rebeldes invadiram Damasco, são outros grupos de oposição aqui no sul, mais na proximidade com Israel. Então está aqui a configuração, né, como é que esses grupos estão dominando esses territórios dentro da Síria, o que, claro, dificulta ainda mais a chegada de um consenso, né, de uma organização diante aí de tanta diferença, Walter. E aí, de fato, esse número volumoso de grupos rebeldes com muitas diferenças, né, étnicas, religiosas, trazem um cenário ainda mais complexo para a gente afirmar que esses grupos rebeldes vão conseguir estabelecer um governo unificado dentro da Síria. Realmente, assim, o país precisava, de fato, resolver o problema com a ditadura que vem lá desde os anos 70, começo dos anos 70, quando o pai do Assad tomou o poder à força, e desde então eles estavam estabelecidos com muita, sem dar muita liberdade à população, digamos assim. Mas o que está chegando aí, ninguém sabe exatamente o que é, né? Como você disse, essa confusão já tinha uma parte do país nas mãos dominada por rebeldes, né? Ou seja, uma parte do país já estava entregue a esse grupo que agora consolida o poder no país, mas a gente não sabe exatamente, tem essa liderança antigamente ligada à Al-Qaeda, de um novo grupo, que tem sido apresentada como responsável, que é com quem as autoridades, ao que consta, têm, inclusive, negociado suas situações, a própria Rússia, para saber como ficam suas instalações militares, enfim, seus interesses no país, o Irã, que é outro país também com muito, também recebendo garantias de que não haverá, houve até uma ação contra a embaixada, mas aí se disse que foi de um grupo independente, que não tinha nada a ver com quem está tomando o poder no país, mas e há o compromisso dessas pessoas de protegerem as instalações, enfim, os interesses iranianos. Agora, é tudo muito confuso, né, no sentido de saber para onde é que o país... Por isso que a transição sugerida, foi até sugerida por um ex-membro do governo Assad, precisará ser longa, falou-se em 18 meses, há muito tempo, para poder estabelecer exatamente como é que todas essas forças se posicionam e se é possível a convivência, né? Porque aí a gente tem a possibilidade de se criar uma nova confusão interna, digamos assim, por falta de acordo entre esses grupos. Então, é um cenário realmente difícil de você projetar no sentido do que virá. Claro que essa comemoração que a gente vê da população é muito mais porque está se livrando de um problema que se estendeu por muitos anos, né? Num país que clamava por uma mudança que não acontecia, porque você tinha um governo que comandava o país a mão de ferro, né? A base da força. Então, há um alívio em função disso. Agora, passado esse alívio, tem muita coisa por ser resolvido nesse contexto desse mapa que você apresentou aí, que é um mapa confuso, que já mostra que o país tentava lidar com a realidade em que parte do território estava sob comando de grupos que a gente não sabia quais eram, e hoje a gente não sabe quais são, nas mãos de quem exatamente. Tem uma sinalização, como eu disse, tem um grupo com o qual os países, inclusive, têm feito suas negociações para, né, proteger, garantir a segurança dos seus cidadãos e de suas instalações dentro do país, dos seus interesses, mas tem muita coisa tem muito por ser respondido ainda nessa crise, na perspectiva do que virá, né? O que me parece estar resolvido, o Assad já está, inclusive,
estabelecido na Rússia com a família e tal, já tem um abrigo, o asilo garantido pelo governo. Agora, o que vem no lugar do Assad, do que ele representava, é muita dúvida, e a gente corre esse risco, como você apontou aí, de gerar uma nova disputa pelo poder, e aí a gente não sabe para onde o país, que já não vive uma situação financeira tão boa, né, para onde o país pode ir.